Como é que eu tiro base, aonde eu tiro uma base sobre isso? Porque eu pego o meu comportamento de investidores de longo prazo, que compraram Bitcoin há 2, 3 anos em 20 mil dólares. Se tu pega, faz o cálculo aí, né? Você pega, eu comprei Bitcoin a 20 mil dólares por unidade. E hoje, se eu vender, eu vendo a 100 mil dólares por unidade, eu fiz 400% de alta em 2 anos. Qual ativo no mundo, no mercado, te dá 400% de alta em apenas 2 anos? Nenhum. Então, a gente tem que ver o comportamento de investidores como o Augusto. Os caras que compraram Bitcoin há 3, 2 anos atrás. Peguei então dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos e do último ano e percebam que à medida que o preço vai subindo, aqui nas marcações coloridas, nos gráficos coloridos, nós vemos que carteiras que têm 1 ano ou mais segurando Bitcoin começam a realizar. Das outras vezes em que a gente viu isso, as realizações, o mercado continuou subindo, porém chegou em um momento que, percebam que como a venda, a pressão de venda começou a exercer tanta força no preço do Bitcoin que ele não conseguia mais subir, ele andou de lado e entrou em bear market, ele começou a cair e entrar em uma nova fase de acumulação em fundo. Então o importante é vocês entenderem, quem está comprando Bitcoin agora tem que cuidar que, apesar de julho o mercado poder entrar em alta e poder romper o topo histórico dos 112 mil dólares, à medida que vai passando o tempo, a gente vê que cada vez mais quem detém lucro ali de 600%, 400% ou mais em Bitcoin nos últimos 2 anos está vendendo, está realizando. E é justamente esse é o maior perigo. Se você tem cada vez uma demanda menor compradora e você tem cada vez maior uma demanda vendedora, o mercado reverte. Então, essa alta de julho que pode acontecer, ela pode ser a nossa última alta. Talvez possa subir só uma semana de julho. Por exemplo, chega em dia 10 de julho, o mercado começa a cair. Ele atinge 120 mil dólares pela primeira vez e começa a despencar. Então esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque emocionalmente a gente sempre quer comprar quando a gente está gostando do que a gente vê. É aquela história, o que os olhos veem, o coração sente. Só que se tu olha e vê o mercado subindo sem parar até 120, você tem que começar a desconfiar. Por quê? Porque no semanal o preço do Bitcoin já vai entrar em sobrecompra. Ele já está considerado pelo próprio mercado muito caro, baseado nos últimos movimentos. E em algum momento nós vamos ter realização de lucro. Quando que eu acho que o mercado vai iniciar uma realização de lucro? A partir de agosto, setembro e outubro, eu acredito que serão 3 meses em que o mercado pode iniciar uma forte fase de realização de lucro, como aconteceu de janeiro, fevereiro de 2025. Janeiro, fevereiro de 2025, nós tivemos esse tipo de movimento de baixa aqui no Bitcoin. Nas altcoins, 80% de queda. Por isso é muito importante sempre realizar o lucro. Quem está com muito lucro realiza aos poucos, mas realiza e tende a ver e ficar ligado que julho pode ser o nosso mês de formação de topo. Na minha opinião, julho vai ser um mês de formação de topo, tem grandes probabilidades e justamente por isso que eu venho realizando uma vez por semana Bitcoin e principalmente ali o Ethereum, né? Eu quero ir realizando ele nesse mês de julho. Falando em Ethereum, o mensal aqui antagônico do Bitcoin está fechando junho positivo, tá? Aí é que tá. Ele pode chegar julho abrindo e depois fechar negativo e fechar abaixo disso aqui ou até mesmo fechar abaixo dos 104 mil dólares. Então, se ele começar positivo, mas chega no final de julho e ele termina negativo com uma grande sombra vendedora, é um topo, tá? Outra sinalização importante, à medida que o preço vai subindo aqui, no mensal, perceba que as barras estão ficando cada vez menores. Então, a barra era maior, média, menor. Isso significa um possível esgotamento da força compradora. Podemos estar diante de um cenário onde tem mais vendedores a partir do final de julho do que compradores. E se isso acontecer, pessoal, vocês já sabem, meses de junho e julho e dezembro e janeiro podem ser meses de pivô, ou seja, o mercado estava numa tendência, ele para aquela tendência e reverte. Já sobre o Ethereum,
a gente pega o mensal do Ethereum, ele tá vermelhão, a barra tá vermelha, antes dessa barra vermelha tinha uma grande barra verde, né? Ou seja, ele subiu bem em abril, ele subiu muito bem em maio, ele ficou mais ou menos volatilizando entre 2.800 e 2.200 dólares durante o mês de junho. Ele pode entregar um mês de alta de julho também. E ele pode agir de uma forma um pouco diferente da do Bitcoin, apesar que ele reage ao que o Bitcoin faz. Só que tem um detalhe, se o Bitcoin rompe o 112, o Ethereum pode subir rápido. Só que no mesmo mês, eles também podem produzir topo. Então tem que tomar muito cuidado para que você não fique preso, tá? As altcoins a mesma coisa. As altcoins podem subir bem enquanto o Ethereum subir, se Ethereum subir, diga-se passagem. Se Ethereum subir, altcoins podem subir muito bem, mas não fique preso nelas. Só operações de curto prazo. Então, compra ali numa semana, tenta vender 1 a 2 semanas depois. Não se apaixone por nenhum projeto. Já sobre S&P 500 e Nasdaq, o que a gente precisa ou não pode acontecer? Os preços das maiores ações americanas romperam forte, só que ele não pode mais voltar abaixo dos 6.045 pontos. Como ele rompeu, a gente tem que ver o segmento de alta para as ações americanas. Então, julho, espero que ele continue dando segmento de alta. Se em julho ele começar entregando queda, cuidado, é formação de topo. Então, ele não pode fazer isso daqui, perder a linha dos 6.045 pontos. Nos atuais 100.100 pontos, tá safe, tranquilo, o mercado tende a continuar subindo. Agora, se ele fizer uma falsa alta e voltar para dentro, ele vai querer corrigir forte. Então, ele pode marcar topo. Também, Nasdaq, extremamente perigosa agora no cenário que nós estamos. Está em tendência de alta, porém rompeu topo. A mesma cenário do S&P 500. O Bitcoin, por exemplo, ainda não rompeu o topo. Nasdaq, inclusive, pode romper um pouco mais, pode entregar até um pouco mais de alta e até está rompendo a região do topo anterior. O que não pode mais acontecer agora a partir desse mês? Não pode voltar para baixo dessa linha branca. Como ele rompeu essa linha branca, ele não pode voltar. Então é isso que eu estou falando. Julho, ele até pode continuar subindo. Se em julho mesmo, no mesmo mês que eu estou falando que pode ter um segmento de alta, ele perder os 22 mil pontos, o mercado vai reverter e vai trazer uma fase de realização de lucro também. Então, muito cuidado. Quando as notícias são muito positivas, a gente sabe que o mercado fica muito otimista, o varejo. Só que, sabendo disso, o smart money, o dinheiro inteligente dos institucionais, eles sabem que vocês estão empolgados, que a gente está feliz, que a gente está achando que o mercado vai ser alto. Justamente sabendo que, e eles jorrando notícias positivas para o mercado, mesmo com notícias positivas, não se surpreenda se o mercado em julho iniciar uma alta e depois fazer um topo e iniciar uma reversão a partir de agosto e setembro e você tiver comprado o topo. Por isso é primordial. Neste momento, se você é iniciante no mercado de criptomoedas, não entre mais do que 1% do seu capital disponível a investir, mesmo se for em BTC, mesmo se for em Bitcoin. Por quê? Porque você está na fase da colheita e não do plantio, né? Há 2, 3 anos atrás, quando eu comprei Bitcoin a 20 mil dólares, né, eu estava plantando. Naquele momento, não tinha ninguém querendo comprar. Hoje todo mundo está a fim de comprar novamente. Então, por exemplo, eu pego aqui atrás era a fase de plantar. Aqui atrás é a fase de plantar. Dá uma olhada nesse gráfico agora, em que eu mostrei a zona de distribuição, há outras vezes em que deu distribuição. Só para você ter uma ideia, comprar hoje aqui é o mesmo risco do que comprar aqui. É um risco muito semelhante, tá? Porque já entregou um segmento bom de alta. Então, esse topo aqui, ele pode ser muito parecido com esse daqui, embora seja diferente, porque ele não repete exatamente igual. Mas, cuidado que a fase de comprar é durante uma acumulação onde ninguém quer comprar. E a fase de distribuição, que é a fase que nós estamos enxergando agora, é a fase onde todo mundo quer comprar ou todo mundo tem expectativa de continuação de alta muito forte pela frente. Sendo que todos os dados estão mostrando que, apesar das notícias
serem positivas, as informações que podem acontecer em julho são positivas, nós podemos ter uma reversão. E as reversões ocorrem geralmente entre junho e julho, meses antagônicos, e dezembro e janeiro. Então, muito cuidado para você não entrar com todo o seu capital agora para investir, por mais que você chegou atrasado. E tem um detalhe, atrasado entre aspas, né? Porque atrasado você está em relação a quem entrou em 2023, mas você está, vamos dizer assim, a recém-chegado, né? Você está antecipado a quem vai entrar somente lá em 2030. Então tem esse detalhe, o investidor ganha muito em relação ao tempo, né? Quanto mais tempo você consegue se manter vivo no mercado, melhor, mais lucrativo você vai ser. Então, resumindo tudo isso, o que temos aqui hoje é uma combinação muito poderosa, pessoal. Histórico sazonal positivo, porém em atenção, pois junho e julho são geralmente meses antagônicos. Fundamentos econômicos favoráveis, notícias corporativas otimistas de manipulação de mercado e uma configuração técnica que favorece um movimento de continuação de alta, porém com muito cuidado. E é justamente esta alta com fatores favoráveis que é extremamente perigosa e que pode trazer uma alta, mas uma alta seguida de formação de topo semanal. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, o Bitcoin já está com 30 meses de alta. Em julho ele vai completar 31 meses de alta. Em agosto, 32 meses de alta. E das últimas 2 vezes em que a gente teve topo do Bitcoin foi no 32º mês de alta. Então, supostamente faltaria ainda 2 meses de alta. Julho, talvez agosto, não sei, mas eu tomaria muito cuidado. E agora eu quero saber de você. Cara, tá pronto para tomar decisões estratégicas para julho? Comenta aqui embaixo quais são as tuas expectativas, dúvidas e até estratégias. Também se inscreva no canal e eu te vejo na próxima. Valeu, pessoal. Bitcoin, mestre da economia. Tem o Igor Moonstock, aula do Igor Moonstock. Mestre dos gráficos, mestre price action, que é diferente, tá? Mestre das carteiras, mestre dos fundamentos, tá? Mestres do gerenciamento de risco, aqui ó. Mestres dos dados on-chain, mestres do gerenciamento de risco, tá? Mestre da alavancagem, que é uma bosta, eu não gosto dessa aula que eu vou tirar. Ela ensina muita coisa, só que o pessoal perde a mão, eu vou arrancar fora essa aqui. Mestres da economia, com o Igor Moonstock, mestres do DeFi, método Fênix, que agora está atualizada a projeção. Então, hoje ele está com 60% off, tá bom? 60% aí de desconto. Link está na descrição. 7 dias de garantia, vocês podem testar ele por 7 dias, não 7 anos, né? 7 dias. Ver se, não é para mim, não gosto de estudar, sou um vagabundo, prefiro ficar, sei lá, assistindo o jogo do Flamengo e torcendo pro Flamengo. Ok. Quero torcer pro Inter, sei lá. Quero ficar só olhando coisas que me agradem. Não quero estudar, não quero me esforçar, mas também acho a vida injusta. Então você não merece esse curso, tá? Esse curso não é só para você, esse curso não é para vagabundo, esse curso é para quem quer estudar, quem quer mudar de vida, quem não aceita a própria realidade, quem acha que o Brasil é uma merda, que a cultura do Brasil do oba-oba é uma bosta. Esse curso é para esse tipo de gente, tá? É para os 5% que tem interesse em comprar, tá bom?